Nesse vídeo nós vamos fazer biometria. Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma segunda-feira, né? Estamos aqui presentes, nossa produção de tilápia, né? Esperamos que você também. O inverno já chegou, gente, tá? Que tá frio, muito frio. Vento levando as tilápias, né? As tilápias, elas não precisam nem ter mais asas, né? Elas só saem um pouquinho para fora. Até um produtor comentou hoje, mas elas estão tudo loucas, elas querem voar, pular e sair até do tanque, né? Por causa de tanto vento, as nadadeiras delas já começaram a voar, né? Dando vento de 46 km por hora hoje pela manhã, pela previsão do tempo. Não tenho o marcador de vento aí para saber exatamente, mas a previsão é mais ou menos assertiva. Então, se der uns rajado, o microfone ficar um pouco ruim, pega e me avisa, fala, ó, o som tá ruim, tem muito chiado, né? E a gente vai descer ali o barranquinho aqui, vamos pro nosso tanque 4. Aí lá nós resolvemos esse problema, que aqui bate bastante vento. Por que, Lucas, você não foi lá direto lá? Porque nós temos que fazer a nossa biometria. Tô curioso como você, abri uma enquete, né? A última biometria foi 2 semanas atrás, uma live, então estamos fazendo ao vivo, para mostrar para você o que acontece. Estamos na expectativa ali, com certeza, estamos na expectativa. Mas a expectativa não tem como sair muito dela, da expectativa, porque a gente tem uns certos dados. Que tipo de dados? Nós temos, por exemplo, o oxigênio, como é que está, né? E também temos a questão de quanta aração nós tratamos nesse tanque. Então daí a gente sabe mais ou menos que existe uma lógica por trás que não tem como fugir dela. Não tem como eu esperar um salto, esperar 200 gramas, 300 gramas, 250 gramas, né, no peixe, né? A última biometria estava com 134. Vamos ver o que nós esperamos hoje, 160, né, 180, né, 190. Dificilmente vai dar 190 teoricamente pelo consumo da aração. Ou seja, quanta aração nós tratamos nesses últimos 14 dias? É isso que você tem que ter em mãos para você ter uma noção. Quanto peixe vai crescer? Aí a gente vai fazer a conversão teórica, tá? E lembrando que sempre quando faz 14 dias, às vezes o que acontece? Dá um salto e a gente pega meio que 7 dias de parada. Teve chuva no meio, teve restrição de trato. Ou seja, o que é restrição de trato? Ocorreu dias que não foi tratado. Você vai ver aqui que é um caos, né? Você vai ver quando chove, né? Então estamos aguardando as pedras chegar, já está tudo certinho, negociado. Meu cara não conseguiu entregar e eu estava também fazendo os legendários naquela semana que ele ia entregar antes da chuva. Então atrasa às vezes, né? Então, não tem como tratar, então não trata. Então houve uma certa restrição de trato. Mas fazendo toda a somatória de quanta aração nós tratamos nos últimos 14 dias, foi 3.370 quilos, se eu não me engano. Depois eu vou confirmar. Então, como é que funciona? Como é que funciona para você começar a entender melhor a questão de ganho de peso? Então, foi tratado 3.370 quilos nesse tanque. Tem 65 mil peixes, calculado que tem 65 mil peixes alojados aqui. Divide, então, 3.370 quilos, divide por 65 mil peixes. Isso dá mais ou menos um trato de 51 gramas em 14 dias. Tá? Então, imagina, 14 dias conseguimos tratar apenas 51 gramas por peixe. Aí vai vir a conversão. Quanto que vai dar a conversão? Pode ser 1.1, 1.2, 1.3, né? Aí vai ter também a questão, depois nós fazer a biometria, a gente vai comentando com você, por exemplo, a somatória total, que é toda a aração tratada, não só das 2 semanas, mas sim desde o alojamento, dia 30/8 até a data de hoje, e aí faz a conversão geral. Porque o que pode acontecer? Nas últimas semanas ficou frio, chuva e frio, então a temperatura de água começou a baixar, né? Baixar. E aí estava esquentando, baixou, gera um estresse, começou a boiar um pouquinho de merda a tilápia, né? Ou seja, as tripas começaram a aparecer, então, vou forçar o trato, não vou forçar o trato. Como eu digo para você, né? Incremento de 5%, né? Nos últimos dias, como eu estava fora, não autorizei esse aumento, porque você já está fora. Então eu falei, segura o trato, segurei o trato, falei, deixei ele com 250 quilos, falei, não aumenta, né? Hoje sim já comecei a aumentar novamente. Então restringir o trato nessa parte. Quando você for viajar por uns tempos, 2, 3 dias, 4 dias, e se você caso fica muito ligado, muito acompanhando o trato,
restringe o trato quando você estiver fora, né? Porque se o cara, por exemplo, fosse tratar um pouquinho a mais, aumentar o crescimento, e a pessoa não tem experiência, e de repente ia começar a morrer tilápia, começar a sobrar mais ração, tripas, né? E aí você começa a bagaceira, aí você volta, já entra a doença e um monte de coisa. Porque a lógica que eu entendo a mim, na nossa propriedade aqui, eu da minha amada, é o seguinte, né? É o peixe crescer. A gente sabe que está outubro, a gente sabe que a nossa região está frio, a água, né? Podia abrir o sistema lá para mim. Aí eu vou te falar as mínimas e as máximas dos últimos 7 dias para você entender. Está muito frio a água. Então não tem como forçar o trato, né? Então o que a gente fez? Lentamente. Porque, graças a Deus, até agora não tem problema nenhum, né? De doença. A gente acompanha muitas propriedades. Né? Então nós estávamos aqui no dia 15, né? Tava com 24 a mínima e a máxima 25. Aí começou a cair, né? 23 no dia 16. Aí foi caindo. 23.5, 22.9, 21.58 e hoje, né, com 21.2. E a máxima, né? As máximas não chegou mais 25, ficou tudo abaixo de 24, né? Talvez hoje vai bater 23,5 a máxima, porque o vento tá frio, tá gelado, né? Aí o que acontece? A tilápia sofre esse estresse, né? Então pensa, ela saiu ali de 24, 25 graus na mínima, que é ao amanhecer do dia, ou seja, a mínima registrada, né? O sistema registra, ali geralmente ali das 7h30, 9 horas da manhã, 8, 6, isso é muito variável por causa do clima. Então ela saiu de 24 foi para 21. Então ela perdeu 3 graus. 3 graus é muita diferença na água, já dá um estresse. Aí se você tava, tem que desligar o modo de agitação. A gente desligou o areador de pá, né? Aí o que acontece? Aí o que acontece, né? Acontece que daí você vai ver que a tilápia dá um baque. Aí você vai forçar? Não, eu vou pegar aquela tabelinha e vou forçar, né? A gente só está mostrando essa parte de você conseguir fazer esses cálculos para você não se, vamos assim, se prender só a isso. Para você também entender que dá diferença. Mas só que você não pode falar assim, não, eu tenho que socar a aração. Não é época de socar a aração, né? Então você tem que ter dados, tem que ter oxigênio, tem que ter ali a aração, tem que olhar se não está dando umas trepinhas, né? Começou a dar muita trepinha, se você não tem um sistema para acompanhar níveis de oxigênio, aí você vai vendo, tem meia-noite, tem um desafio ainda que está dando abaixo de 1 miligrama oxigênio, abaixo de 0,8 miligrama, né? Tem propriedades que nublou o tempo, tá para chuva, ficou o dia inteiro abaixo de 3 miligramas, mesmo não tratando. Então o peixe começa a sofrer e ali vai atrapalhando a sua conversão alimentar, né, do peixe, e daí você não vai conseguir o que você espera. Então é normal, às vezes o clima te atrapalha, às vezes falta de máquina, falta de areadores, né? Eu já comentei aqui, é projetado ter pelo menos mais 12 areadores até o final do lote. Então agora, em novembro, vamos ter que socar muito areador aqui. Nós vamos ter que socar areador para conseguir manter um oxigênio mais ou menos estável. O que é estável? Tentar manter acima de 1, a mínima acima de 1. E essa é a vantagem. E outro dado importante, você me acompanha, quantos tratos por dia você está fazendo? No caso aqui, estou fazendo um trato por dia, né? Então aí vem o ajuste da tabela, vem o ajuste da merda do peixe, você vai imagina, o peixe é uma máquina, né? Que converte a ração em filé, no caso, né? A gente imaginado, ou que seja em carne, né? E aí você vai forçando. Imagina um moedor de carne, você vai ponhando lá e tem um limite. Ah, não sai certo, não está moendo mais a carne, então não adianta você forçar. Ah, mas eu vejo o Lucas lá tratando mais. Ou clientes, às vezes, no outro estado, estão conseguindo, nossa, só está dando 3 gramas dia, só aqui já está dando 5. Cara, cada região é uma região, né? O que você tem que olhar é ver como é que está a conversão teórica, né? Você só vai saber na hora de entregar a conversão do período e a conversão geral. Que às vezes vai acontecer da conversão do período estourar. E a conversão geral está dentro da média esperada. Então, porque se você segurar mais trato ainda, você vai atrapalhar mais ainda, vai dar mais tempo para
Então, tilápia, a energia está cara. Então, mesmo você tendo automação, você vai entender que você precisa tirar o peixe o mais rápido possível, né? E essas coisas aqui. Aí tem a questão da gente estar trabalhando com calcário nesse lote, vamos ver qual que é o desempenho dele, né? Também fica ali o convite para você, tenha o evento sábado, né? Tem poucas vagas ainda, né, linda? Tem poucas vagas, mas temos umas vaguinhas ainda para você que quer participar, conhecer a piscicultura, saber sobre os manejos, né? Como foi feito o alojamento, né? Por exemplo, vou pedir para mostrar o tanque ali embaixo, só vira e mostra o tanque. Talvez vocês vão ver que está meio marrom a água, né? Ela tá verde. Mostra o tanque 6 lá embaixo. Você vai tanque 5, não tanque 6. Vocês vão ver lá que a água está verdinha, né? Aí você puxa pro tanque aqui de cima, você vai ver que ela ficou marrom. Mas por quê? Porque houve o recebimento do juvenil, né? E esse juvenil que a gente acabou recebendo, né, a gente fez o protocolo de cal e sal, igual, trabalhamos com o protocolo de cal e sal. E aí o cal, é para mostrar para você como ele interfere na água. Daí o pessoal fala assim, é porque é cal virgem. Não tem nada a ver. Você vai ver daqui a poucos dias, 3 dias, como acabou o protocolo de cal e sal, daqui a 3 dias, mais ou menos, vai ficar verdinho que nenhum outro. Então você pode usar cal para o protocolo. Aqui não tivemos... Quantos morreu ali embaixo? Uns 5? 15. 15? Todos os dias. 15. Então vamos jogar que seja 30, né? No máximo 30. Vai que os cachorros pegaram um, mas vamos jogar 30 peixinhos, né? Mas morreu de transporte. O que é isso? Porque já morreu no outro dia. Então nós recebemos na quinta-feira, na sexta já estava boiando, né? Aí agora já não deve ter mais mortalidade. Estou vendo um que está boiando, que eu vi que tem um, mas esse deve ser de mais dias por causa do vento, levou entre meio das pedras. Então aí já não conseguiu tirar, né? Não tem acesso certinho. Aí o que aconteceu? Boa tarde, dúvida de... Bicho, tá bem não? Dúvida na pesca esportiva. Com qual frequência é bom o uso de calcário? Cal hidratado, minha água fica esverdeada poucos dias e logo fica marrom novamente. Então, no teu caso, teu tanque teria que verificar. Por exemplo, vai ficar meio marronzado depois de uma chuva. Aí deu aquele marrom, certo? Aí se você jogar calcário, né, pode ser o domalítico, que é o calcário branco, mais barato, geralmente você vai ver que vai acontecer, vai dar uma decantação na água, tá? Mas se teu tanque sempre fica marrom, aí é complicado, né? Como você trabalha com pesca esportiva, às vezes você acaba não tratando muito o peixe, né? E tem que verificar se ele fica fuçando, se é o próprio peixe que está com muita fome, né? Tem que verificar ali. E o areador também, por exemplo. Uma questão do areador. Nós estamos colocando os areador aqui justo nos lugares mais fundos, mais perto da comporta, justamente para deixar a área mais rasa. Não sei se vai conseguir mostrar para lá. Os cantos, né, que é o mais raso, nós não ponhamos o areador chafariz, tá? Então vai ser posto areadores de pá, né? Tem um areador de pá por enquanto. Nós temos que pôr um areador de pá no outro canto, daí nós vamos verificar se é suficiente para acabar com os cantos mortos. Se não for suficiente, daí nós temos que engenhocar mais um, né? É assim que funciona. Não existe uma fórmula muito grande. Reformamos esse tanque, então mudamos o tanque. Antigamente um areadorzinho de pá, 1 CV, 1.500 metros quadrados, já rodava toda a água. Agora temos de 2 CV no canto lá e ele não consegue fazer a água entrar em rotação, por causa do fluxo de vento que vem, né? Não está dando certo, então vamos ter que pôr um lá atrás no canto. Nós queremos que toda a matéria orgânica fique perto da comporta para nós fazer as descargas. E com isso nós conseguimos deixar a água mais... Se tiver mais perguntas, vamos falando. Então por isso que nós estamos aqui, ó, trazendo os areadores chafariz mais para cá, que a gente sabe que ele acaba fazendo sólidos, trazendo ali para dar descarga, né? E o areador de pá entrar em circulação. O areador daquele pá está só desligado, só por questão da live, porque senão já tem o vento suficiente e mais, agora parou, graças a Deus, e mais o barulho do areador de pá. Mas aqui embaixo está funcionando. Alojou, já deixa ligado, tá? Eu não lembro quantos que veio aqui embaixo. Deu 12 por metro? Tem que pegar. Entende? A alta densidade, você não pode ficar bobeando, mesmo que tiver a sonda, né?
Não tem, né? Vai ter que mudar o jogo. Então seria isso. Então, para manter uma água mais verde, transparente, faz o teste calcário. O que eu ia falar para você então? Aplica 50 gramas de calcário por metro quadrado, mas na beirada, né? E se você tiver areadores, verifica se é na hora que você liga o areador, não liga o areador. Se o areador está no mais raso, joga para o lugar mais fundo, mais perto das comportas. Vai ter mais merda de peixe, deslocamento da lama perto da comporta. Isso vai atrapalhar um pouco da despesca? Vai. Mas, se você quiser no final, antes de entregar uns 30 dias antes, você coloca um areador de pá na frente da comporta e faz o reprocesso de jogar e espalhar pelo tanque. Tá? Mas aqui a gente nunca teve problema assim de lama exagerado, né? Por isso tem que ter esse cuidado. A gente tenta limpar geralmente todo o lote, né? A pessoa lá comentou exatamente, após chuva muda muito a coloração da água. Então, aqui no caso que entra um pouco de água de chuva ali, também ela acaba mudando a coloração da água. Mas aí você tem que ver que 2, 3 dias depois vai voltando a esverdear. Se voltar a esverdear, normal, tá tranquilo. Mas se tu quer dar uma ajudada, né, você aplica um pouquinho de calcário ao redor. Né? Importante que nem pesqueiro tem que ter um areador. Nem que seja de meio CV lá, ou um CVzinho, dando uma agitação na água, misturando a água, tá? De noite, durante o dia, tá? Eu sei que acaba aumentando o custo, mas evita muito problema de mortalidade também no pesqueiro, né? Só tem quantos quilos? Ah, faz a conta rápida aí. Média 40 e poucas gramas. Vai fazer a conta ali, né? Tô meio perdidão, tá, gente? Peço desculpa aí. Quantos metros quadrados? 850. Quanto que deu? Não, quer fazer? Não, quantos que? 611 quilos? 600? 15 mil. Ah, 15 mil. É, 15 mil, né? Você tá doido? Sério? Deu 17 peixes por metro. É, tá bom então. 17 peixes por metro. Tudo certo. O que é? Só 2 peixes a mais. Não, fica tranquila, fica gelo. Ai, ai. Aí tem que pegar mais um areador já. Fica tranquila, gente. 17 peixes por metro, tanque é pequeno, dá tudo certo. Né? A vantagem de tanque pequeno é que se no finalzinho do lote começar a dar um probleminha, estourar alguma coisa, a gente consegue aumentar a renovação dele. Eu falo sempre assim, nos últimos 30 dias, se você tem água, renova a água. Se a água é boa, de qualidade, renova. Esquece. Tem que pensa, você tem que fazer toda 2 aplicações de cal virgem para aumentar a dureza no final do lote nos últimos 30 dias, vai embora, né? Principalmente que você tenha uma descarga. Provavelmente assim nesse tanque, mas depende muito, né? Vai ter que acabar tendo uma renovação um pouquinho maior, 2%. A gente quer trabalhar no máximo com 1%. Minha bomba aqui está ligada porque o tanque não está fazendo a troca que a gente precisa, que ele precisa começar a derramar por cima, né? Então, como é um tanque novo, mudando um pouco o assunto, ele tem bastante infiltração ainda. E a gente precisa fazer a água sair por cima. Tá? A gente quer que a água saia por cima. A gente precisa que essa água saia por cima para entrar em ciclo, para daí passar no nosso decantador, que é o nosso sistema de recirculação, para daí começar a rodar o projeto. Porque se o decantador, quando passa por infiltração, ela filtra muito. Sai uma água cristalina lá embaixo, né? A gente sabe onde está saindo a infiltração e sai uma água que parece dar tomatão cristalina. Então falta muito produto, falta muito fósforo, nitrogênio para o nosso pulmão, né? Que a gente fala que o decantador virou pulmão, para daí a gente trabalhar com uma recirculação melhor, para ter já adubado, ter fitoplâncton ou planto para mandar de volta aqui e descer além, né? E também para poder ter bactérias nitrificantes lá para acabar funcionando. Então a gente até jogou um pouquinho de calcário lá no nosso decantador, né, para começar já a ter o funcionamento do nosso sistema. Para conseguir produzir 15 peixes por metro quadrado. Tem pergunta? Não, eu só tô conferindo aqui os dados. Já. Se tá errado, fala. Não tenho medo de errar. Como que faz o cálculo certo? Então, se eu tenho 628, Divide por 40. 41, né? É. Deu 15 só. 15 mil? Mas o tanque não é 1000, é um pouco menos.
menos, É então. 850? Divide 15 mil por 850, deu 17 por metro. Tá certo, gente. Fica tranquilo. 17 peixes por metro. Tô dormindo ainda. Não entendemos. Então tá bom. Se tiver uma pergunta, uma dúvida, vai falando. Enquanto isso eu vou jogar a tarafa e vamos ver a biometria, que tô ansioso aí pra ver, né? Se cresceu, se ficou parado o peixe, se estourou a conversão. Ah, gente, eu não fiz a biometria antes, tá? Eu não faço isso. Eu tenho preguiça de jogar 2 vezes tarafa. Então, a gente tem que mostrar o que é a realidade, né? O canal é justamente para isso, né? É para mostrar, se deu certo, você copia, se deu errado, você já não copia, pelo amor de Deus, tá? Aprende com o meu erro, esse é o segredo, esse é o objetivo do compartilhamento, né? Tanto da tecnologia, né? Então, que nem nós temos lá o compartilhamento de tecnologia, que é a sonda. Mas não é só a sonda que a gente está compartilhando, são muitas outras tecnologias que o produtor está tendo acesso ao compartilhamento de tecnologia, né? Então vamos lá. Eu gosto de pegar essa tarafinha aqui porque ela não judia tanto do peixe. Pior que não morre, né? Acho que morre 1 ou 2 só depois outro dia. Tenho muito, Fala. tenho muito problema de folhas e galhos no açude, que teoricamente acidifica a água. É o mesmo que comentou antes da pesquisa. Tem ressalvas ali, não é que ela acidifica, né? Porque na verdade, quando você tem folhas, essas coisas, você vai dar mais espaço para as bactérias fazer decomposição, porque elas conseguem grudar, tá? Então no sistema de recirculação eles precisam muito espaço, então eles põem os trequinhos de PVC para justamente dar mais espaço para as bactérias. Eu falo para você, o tanque número 1, né, número 1, é um dos melhores até hoje e tem muita folha, muito tronco, né? Às vezes galinho que cai, né? Fica ruim para passar a rede, tem que dar uma resolvida nisso. Mas questão de qualidade de água não estoura. A gente tem uma densidade, pior que lá foi menos, né? Foi 20 mil dividido por 1.500. Joga um pouquinho menos, um pouquinho mais. Mas enfim, deixa eu calcular ali. Mas a última vez nós tiramos 19 toneladas dele. Nós tiramos 19 toneladas daquele tanque. Então, para você entender, não é isso que às vezes acidifica a tua água, é outro manejo que às vezes acaba faltando, né? Então não é um problema sério, a não ser que dê muita sombra. Seu tanque está todo fechado ao redor de árvore e acaba dando muita sombra. Aí sim, aí o problema não é a folha, é a sombra em si, né? Lá em cima foi 13 por metro. Nós tiramos 19 toneladas de peixe, 1.500 metros quadrados. Tiramos 12 kg de peixe, lá 12,6 kg de peixe, tirado do tanque. E muito tranquilo. Não é assim algo... me deu muita dor de cabeça. Ele falou muita sombra. Aí é um problema. Mas não é as folhas, tá? É a sombra. Então vamos lá. Esse aqui tu também jogou cal, né? Oi? Você jogou cal nesse aqui também, né? Eu percebi que deu uma... Tava quanta dureza? No sábado tava 40. 40. Daí ontem eu não joguei. Tá. É que daí a gente aproveitou e já deu uma subida na... Quantos sacos você jogou aqui? Só um? Por dia? Mas aí foi 2 no total. Sim. Tá. É que eu tava fora, gente, não deu pra conversar. Tem tanta coisa pra conversar que a gente esqueceu de conversar esses detalhes. Então, calma. Será que vão pegar? Eles estão meio esquisitos, estão tudo lá atrás hoje tomando banho de sol. Mas eu percebi que a água ficou um pouquinho mais turva, né? Consegue filmar a água? Mostra mais as pedras assim. Ali no canto as pedras, mais pra lá. Ela tá um pouco mais turva, mas também porque passou os dias de chuva. Foi jogado um pouco de cal. E aí que eu começo a observar, né? Então essa turbidez que eu estou tentando manter ela mais baixa possível. Ou seja, mais transparência possível de água, né? E verificar
se a gente consegue isso. Então, como a gente está indo, média mais ou menos, está passando de 55 gramas por metro quadrado, aquele tanque lá de cima, né, que tem folha, nós chegamos a tratar 140 gramas por metro quadrado e foi um luxo. Então, cada tanque tem que ser o limite de trato. E esse aqui, como é um tanque novo, vai ter seu limite também, que a gente entende, né? Então, nós esperamos que quando chegar a 500 kg de ração, né, ou seja, 100 gramas por metro quadrado, que a gente ainda tenha o controle sobre amônia e nitrito. Essa é a nossa teoria e nossa expertise para isso. Depois de 100 gramas por metro quadrado, ou seja, depois de 1000 kg por hectare, aí começa a ter as diferenças muito grandes entre tanque para tanque, ou seja, qual é a terra que o tanque tem, como é que está a estrutura das bactérias, se tem folhas ou não. A gente já deixou as árvores ali para pingar folha mesmo, né? A gente vê que é bom para o sistema, né? E fora os outros produtos que a gente vai testando, e a gente só fala no dia do evento aqui presencial, tá? Tá bom? Para você não ficar bravo, para você agendar ali, para você vir participar do Tilápia Day Expert. Rapaz, a dança da chuva. Ih, esqueci a caixa. Não, eu levo lá, acho que eu não peguei nada. Acho que eu não peguei nada de peixe. É só 13, então... Olha ali, daí os cachorros já vêm, já faz fila. Ah. Então vamos lá. Ah, outra dica de tarafa, né? Então por que eu estou gostando de fazer a biometria na live? Porque daí é mais ou menos o mesmo horário e mais ou menos o mesmo lugar, tá? O peixe é interessante essa parte, ele muda de lugar, mas aí para você ter uma base, aí você precisa mais ou menos cumprir mais ou menos os horários, né? E os locais. Se quer uma biometria bem exata, aí você vai ter que passar em vários, eu teria que ir dando várias tarafadas, e aí você ia ver as diferenças de biometria. Os lotes de peixe. Estão ficando grandes já? Tá louco? Tem uns aí que sumem. Não, esse é um problema, disparidade, né? Esse é o desafio quando você passa com o inverno e apertado, e você fala assim, eu não vou tratar muito não. Aí o que é pequeno demora um pouquinho, o que era grande que conseguiu comer. Mas a vantagem é que nós já temos peixe, né? Então tem vantagem e desvantagem. Eita. A disparidade vai matar nós. Nossa. Tem uns aí que eu acho que... Mas ó, ele tá comendo bem. Então o que vai acontecer? Esse aqui é um peixinho que tá vindo bem, mas tá atrasando, né? Se tivesse classificado ele, aí ia tá tudo assim. Nossa, o que é aquele lá? É normal, né? Esse aqui vai embora ainda, né? E a Linda já tava falando, pode trazer uns pequenininhos pra mim, né? Aí a gente vai ver. Depois, certo? Linda, depois. Vamos pegar a balança lá. A Linda já quer seu almoço, né? Se assumir. Ah, a balança. Oxe, já quer nos deixar na mão. De novo? De novo. Ai, menina. 11,9. Abre o tripé ali. Pelo amor de Deus, não vamos errar a contagem. Né? Pior que tinha que contar os grandes, separar eles. Aí dá pra ter uma noção de quantas disparidade vai ter.
Bora lá? 11,9. Vamos ver se cresceu, não cresceu. Enquanto isso, vai fazendo pergunta enquanto nós vamos contando aí. Ai, ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Acho que tá certo. 23, 24, 25, 26, 28, vou pegar 2 em 2, 30 e 2, 34, que foi? 36, 38, 40, que foi? 42, 44, 46, 48, 50. Bora, deixei os menorzinhos para trás aqui. 50. Vamos falar que esses são os menores mesmo. Esses são os menores. 50. 2, 4, 6, 8, 9. Vai dar em torno de 20%. 20% de fogo. Vai ficar para trás. Falei 50, né? 52, 54, 56, 58. Esqueci de você, Lina. 59. Esse aqui tá meio bobo. Você sofreu. Então. 20% vai ficar para trás. Não, com a cor tudo junto. Mas só para você ter noção. Leva para lá. O cameraman tá... tentando manobrar duas coisas. Larga o celular, eu faço o cálculo aí. Precisa pesar ali. Eu tenho que tirar a tela. Eu já tava assustando agora. Assustando. Moiei ainda. 1,8. 1,8. Que tá triste por quê? Porque eu tinha dado valor, agora deu outro, né? Claro, né? Essa é a nossa realidade, não adianta fugir dela. 20% vai ficando para trás. Não tem até ele mais 14 dias para ele. Depois ele vai conseguir dar uma arrancada. Precisa mais uns 14 dias. Quanto que deu? Tá bom, você tá doido. Eu tinha dado 202. Não existe isso. Né? Me dá o teu celular. Talvez aquele é um perdido lá no meio. Aí se o pessoal tem perguntas, você interrompe. Não. Então, gente, tá ali, ó. Essa é a nossa realidade, né? Tá certo ali? Tá? Já descontado 11,8 menos 1 menos 1,8 deu 10 quilos, né?
dividido por 59 peixinhos. Deu um pouquinho menos. 169,49. Aqui não ponhei os gramas, vamos tirar fora os gramas. Então vamos lá, gente. 170 gramas de média, menos 134 da última biometria. Então o peixe cresceu 36 gramas nesse período. O que significa isso? O que significa isso? E quantas gramas eu tinha falado de ração que eu tinha tratado? 51, né? 51 dividido por 36, né? E daí está dentro do esperado. O que aconteceu? A conversão foi para 1,41, né? Aí a gente fala que é o estouro da conversão. Quando você faz cada 14 dias, geralmente vai acontecer isso. Aí daqui a 14 dias daí vai baixar a conversão. Essa é a teoria, né? Aí 14 dias daí vai dar uma conversão de novo boa. Boa assim, tipo assim, 1.1, 1.2. Isso é normal. Entende? Quando você faz 14 dias. Não é porque agora, meu Deus, 1.4 a conversão teórica aqui e eu agora vou segurar o trato. Negativo. Eu vou aumentar o trato dando a sequência. Aí que bate, porque a gente acompanha muitas biometrias. Aí o produtor fala, nossa, estourou a conversão, agora temos que segurar o trato. Claro, desde que você tenha informação se tem oxigênio, não. Se você está no escuro e se falta oxigênio, não, aí às vezes realmente vai começar 1.4, a próxima vai para 1.5, 1.6, aí tem alguma coisa errada. O teu peixe não está convertendo a ração. Tá? Então, quando você faz biometria a cada 7 dias ou cada 14 dias, você tem que ficar esperto nisso. Porque daí às vezes faltou oxigênio. A gente sabe que antes dessa chuva, 2 dias antes, começou aqui a ficar abaixo o oxigênio de novo. Ficou baixo de novo, né? Ficou baixo. E eu faço proposital isso. Mas por que você faz proposital? É prejuízo para mim? Com certeza é prejuízo para mim. Porque eu sei que na maioria, 90% das propriedades, acontece isso. Então não adianta eu ter aqui algo perfeito, magnífico, e eu sei que as pessoas do outro lado que estão me acompanhando, assistindo esse vídeo, não conseguem replicar. Aí não é válido, daí é uma informação, não que não seja verdadeira, mas não é uma informação que consegue ajudar outras pessoas. E se não ocorre o transbordo, que é a ajuda, aí não é válido. É o meu ponto de vista, tá? Então, quando eu tento compartilhar uma coisa, eu sempre penso assim, qual o resultado que vai dar, né? Qual o resultado que vai dar? Essa é a questão que eu sempre me preocupo, tem que dar resultado. Aí você fica assustado, meu Deus, 1.4, meu Deus, qualquer coisa vai dar 1.5, 1.6. Não, tá, isso aí no começo. Aí você vai alinhando, vai corrigindo, né? A gente deixou aquele areador, nós temos um areador ali e deixamos desligado, proposital, né? Porque tem que deixar. Aí o que acontece? Para mostrar para vocês o que acontece. Qual a importância de ter oxigênio no tanque? Eu vejo produtores que trabalham com lavoura, gastam, sei lá, às vezes dá 10, 20% do faturamento da lavoura investindo em tecnologia. E outros produtores na peixe não investem nem 1% em tecnologia. Aí eu olho para o cara e falei, por que a lavoura está indo tão bem, a tua aquicultura, ou seja, a tua criação de tilápia está indo tão mal? É porque tu não investe. Daí eu falo assim, a maioria tem agricultura, fala, quanto você investiu na agricultura? Está só em porcentagem do teu faturamento. Quanto custou a plantadeira que vocês têm? Quanto custou o pulverizador que vocês estão usando hoje? Quanto que custou? Quantos por cento vocês estão investindo do faturamento? X%. Quanto está investindo na piscicultura? 0,5%, 0,1% do faturamento da piscicultura. Como é que vai acompanhar? Vocês não acompanham, entendeu? Vocês pararam de investir. O maior investimento foi quando vocês ponharam um monte de areador. Aí vocês investiram. Aí o faturamento chegou e depois disso vocês pararam. É isso que a gente pega a maior propriedade. Então dá esse problema. Mas vamos fazer a conversão geral para ver como é que está. Como é que está indo o meu lote? Né? Vamos falar assim, aí você vai pegar desde o dia que você alojou, pega toda a ração, né? Comparado o que foi hoje. Então a gente alojou com 60 gramas, então vai lá, 60 gramas menos 170, então houve um incremento, tigrinho, não caboca ali, um incremento de 110 gramas de biomassa por peixe, gramas de peso, vezes 65 mil. Então nós tivemos um incremento de 7.150 quilos de peixe. Nesse período de 30 de agosto até o dia de hoje, que é dia 20 de outubro, né?
conseguimos ponhar 7.150 quilos de peixe aqui, de biomassa. Isso quer dizer, desde o alojamento. Aí quantos quilos de ração nós tivemos gasto? Foi 7.370 quilos de ração dividido por 7.150 quilos de peixe colocado. Vai dar uma conversão teórica de 1 quilo e 30 gramas. Tá, que estava ali, eu estava gritando, mil, daí matar nós. 1 quilo e 30 gramas de ração está dando nossa conversão. Ou seja, ainda tomou 1 por 1. Na geral tomou 1 por 1. Então tá bem, entendeu? Aí vamos dar um exemplo. Se por algum acaso acontecer alguma coisa, daqui a 14 dias, a conversão do período for 1.5, 1.6. Aí tem que começar a verificar, porque daí ela do período está estourando. Aí você faz os últimos 30 dias para ver, entendeu? Aí você vai rastreando para você ver. Então é interessante fazer a biometria? É. Você tem que fazer a biometria, pegar a conversão geral de todo o tempo para verificar. Porque às vezes é um ajuste de biometria, ajuste de tarafiada, ajuste, entendeu? Para você não se assustar. Então o que acontece? Eu, no meu ponto de vista, com os dados que eu tenho aqui hoje, eu consigo ainda fazer um incremento de 5% da ração. Eu vou fazer um incremento de 5% até a próxima biometria. Ou seja, se o peixe comer, é claro, se o tempo favorecer isso. Ah, o peixe tem fome. Então, ó, seguindo ali a lógica, eu tratando uma vez por dia, ao amanhecer do dia, tá dando 6h45, hoje tinha muito vento, então ficou ali 10 para 7 mais ou menos, comecei a tratar, né? Aí no dia de vento, aí você tem que ter paciência, aí você vai, passa, trata pouquinho, aí você espera, trata mais um pouquinho, porque vai tudo para o barranco, aí você tem que ter essa paciência na hora de tratar quando tem muito vento, né? Faz parte, às vezes você tem um tratador flutuante, você também tem que ter essa paciência, entende? É por isso que certas coisas automáticas vai dar ruim em certos dias. Entende? O cara vai tratando automaticamente lá e joga lá. Não é que o peixe não vai comer. Aí foi parar tudo pro barranco de cá. O peixe de cima não vai. É uma lástima isso aí. É uma lástima, sabe? Elas têm seu cercado ali dentro. Só você não vê. Mas elas têm seu cercadinho ali. Uma parte vai para cá, outra para cá, outra para lá. E tá todo mundo separado, tá? Só para vocês entenderem. Então ali a parte da parte de conversão nós estamos ainda tranquila. Vamos dormir tranquilamente ainda, né? Porque está dentro do nosso cronograma, tá? Se você tiver pergunta ali a respeito, fique à vontade em fazer. Então, para vocês verificar. Qual que é o objetivo? Então, por exemplo, vamos fazer uma previsão. Eu vou fazer uma previsão agora, teórica, que vou fazer um incremento médio de 2,5% só. Vamos dizer que vai ter dias que não vai tratar. Então como é que você faria? 280 mais 2,5, mais 2,5, mais 2,5, mais 2,5, não 25% não, daí vai dar ruim. Aí vamos tentar fazer uma conversão, tentando chegar a essa patamar ali. Esse calculador não me ajuda e eu também não. Tem que digitar muitos números aqui. Aí eu vou fazer uma tabelinha aqui. Isso a gente tem que, pior que a gente tem que fazer isso no sistema nosso ali. Nós vamos pôr isso aí no sistema. Daí a pessoa fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 6, 9, tá certo. 9. Calma aí, gente, paciência. Enquanto vocês fazem pergunta aqui, isso aqui é muito importante para você. Para você entender que a tilápia virou um frango, se você entender. Tem 4, 8, 12. Então vamos lá, calma aí, gente. Eu vou jogar mais baixo. Fechou. Ó, nós vamos sair de 280 kg. Pelo clima, do jeito que tá, pelo que eu tô sentindo no meu coração aqui, nós não vamos conseguir fazer incremento de 5% em geralzão, né? Vai falhar um trato um dia. Então eu vou fazer uma média de incremento de 2,5% de ração por dia. Pelo clima, tá? Então, tratamos hoje 280 kg. Se nada nos atrapalhar, vamos chegar semana, vai dar começo de novembro, né? Daqui a 14 dias, para você entender, com 395 kg, tá? Tratos por dia. Então vai ter um incremento muito bom, né? Então, o que significa isso?
que daí você consegue mais ou menos calcular quantas gramas o peixe vai crescer, né? Aí o cálculo aqui vai ficar muito caseiro aqui, vai demorar muito para calcular isso, mas dá para calcular, né? Mas daí você vai fazendo 2,5, 2,5, 2,5, daí vai dando esse aumento, né? Porque aí você jogava na tabelinha lá, já fazia automático, né? Porque daí tem que calcular quanto que vai dar o volume total, tá? Porque assim, eu não calculei o volume total de tudo. Essa é a questão, preciso calcular o volume total, né? Tem que fazer igual toda vez para daí fazer a somatória. Daí tinha que fazer toda a somatória de todos os dias com esse incremento, né? Então essa é a questão ali. Mas vamos jogar por cima 395, dividir por 65 mil, só para você entender. Então nós vamos chegar a tratar 6 gramas dia de 100, né? Aí claro, vou fazer ali, vai dar uma média ali de 5. Isso fazendo bem calmo, sem dar aquela acelerada brusca, só na maciota. Vou pôr a conversão de 1.1, já vou jogar um pouquinho mais, está puxando, né? 4,5 gramas por dia, vezes 14. Então ia dar um incremento de mais uns 60 gramas, mais ou menos. Então 170 mais 60 gramas, em torno de 230 gramas. Então o que eu vou falar para vocês? Daqui a 14 dias vai depender muito do clima, depende da aração, e isso vai ter ajustes, tá? Isso que eu quero falar para vocês. E essa parte ruim da tabela. Por que eu estou falando isso? Porque daí se eu ficar preso a 2,5 de incremento por dia, né, vou dar um exemplo aqui, eu já não tenho como me iludir. É isso que eu quero dizer para vocês, né? Por isso que eu fiz esse cálculo. Então hoje está com 170 gramas, daqui a 14 dias, se eu só aumentar 2,5% por dia, ela vai chegar ao quê? Pela conversão que nós temos, média geral, vai dar 230 gramas. Então daqui a 14 dias vai dar 230 gramas. Então aí o peixe, aí está preso uma tabela. Mas se tiver nesse meio desse tempo uma semana que ele vai comer 5 gramas dias, eu vou tratar 5 gramas dias. Então você pode usar a tabela como guia para você, só que você não pode ficar preso a ela. Então vai ter semanas, às vezes, que você vai precisar tratar um pouquinho mais. Mas o peixe vai dizer, só que você não pode dar um salto. Então nessa época ainda que eu falo para vocês, sempre falo para vocês, outubro, 5% é um grande salto. Você vai ver, se você aumentar um pouquinho mais o trato, passar de 5%, vai dar umas tripas desse tamanho branca. Aí já não está certo, já não está fazendo digestão, aí vai estourar a tua conversão. Entende? Aí você tem que ficar olhando as tripas delas, tem que ver o cocozinho da tilápia, você tem que ver, como é que tá? Tá indo bem, tá indo mal, né? E eu preciso aumentar o trato um pouco, nem que seja 2,5%, você viu que tem em torno de 20% que está ficando, não é que está ficando para trás, ela já era miudinha, ela cresceu bem. Nós tínhamos que ter pesado elas, tinha que pesar individual para mostrar para vocês que essas estão crescendo, elas estão respondendo, ela tem bucho, ela está comendo. Só que se eu segurar o trato, qualquer coisa, essa fica para trás, é outra história. Então eu preciso ir aumentando o trato, preciso ter toda essa cadeia, mas eu tenho que estar ali ligado, né? Vai esfriar, senão eu tenho que estar ligado a essa questão. Eu tenho que ficar olhando, não adianta só olhar a tabela. Ah, eu olhei a tabela, é que nem frango. Não, no aviário dá problema também. Eles têm que às vezes cortar um pouco de trato. Como é que eles cortam trato? Pelo que eu lembro, posso estar equivocado, mas por horas luz. Se eles vê que precisa cortar, eles deixam menos luz. Então elas deixam ela dormindo mais tempo. Porque o frango eles controlam por horas de luz de descanso. 6 horas de descanso, 7 horas de descanso, 8 horas de descanso. Então se der um problema, eles também controlam o trato. Olha que louco, mas é pela luz, né? Olha como é fácil controlar o trato do frango, só desligar as luzes, né? Aí já pronto, porque o aviário já é mais escuro justamente porque eles têm esse dimmer, né? Para ter o controle da luminosidade, né? Pra você entender. Olha a tecnologia que tem um aviário, né? Então o peixe, a gente, graças a Deus, pode simplesmente segurar o trato ou acrescentar um pouquinho. Porque ó, você viu, saiu de 25, foi para 21. Então, qual que é a lógica? A lógica é você ter que dar uma meia segurada. Você não vai conseguir porque o clima não está te ajudando. Então você precisa ficar esperto a isso, né? Olha aí, ó, né? Os bichinhos estão com fome. Se você tiver uma pergunta, podia fazer rápido a análise, né? Dos 3? Pega. Vamos fazer. Vamos aproveitar que estamos ao vivo aí, o pessoal não quer fazer pergunta, vou fazer análise, daí eu já me livro desse compromisso, essa semana, aí eu já fico tranquilo ali, questão da análise ali já está resolvido também, tá? Então a gente acaba verificando essa parte aí. E se você tem a pergunta, fica à vontade em fazer, tá? E
fica o convite para você que acompanha nosso canal, se é da nossa região aqui perto, Toledo, Paraná, né? Quiser participar do evento que vai acontecer sábado-feira, né? A partir das 9 horas. A gente vai mostrando, você vai vendo, tem outras dicas que a gente dá só presencialmente, tá? Porque tem coisas que não dá para falar ao vivo, porque às vezes precisa ter um embaseamento, mais tempo de conversa para a pessoa entender por que do motivo de fazer assim, né? Porque ao vivo, às vezes você pode estar assistindo ao vivo aqui, depois tem alguém que te atrapalha, você perdeu uma parte, você vai falar, e o cérebro só grava o que é importante, o que ele acha que é importante. Então essa é a questão. Ao vivo você acaba conversando com outros produtores e ocorre muita troca de experiência. Eu não sei, eu sempre brinco, se eu souber 1% da tilápia, já estou feliz. Já sei alguma coisa, né? Mas a outra coisa que eu sei é que quanto mais eu sei, nada eu sei. Então a gente tem que estar sempre aprendendo coisas novas, sempre tem que ter uma mente aberta. Por isso que eu digo a você, não seja orgulhoso, seja teimoso. Tem diferença, Lucas? Tem muita diferença. O orgulho, você não aceita mais nada. O teu orgulho não aceita ouvir algo de outra pessoa. O teu orgulho se fecha o coração, né? O orgulho fecha o coração. Teimoso é que nem eu peguei, fui teimoso nesse canal. Fiquei os primeiros anos sofrendo muita perseguição nesse canal, pessoal falando mal, até hoje falam mal. Mas é difícil quando você quer ajudar outro produtor. Porque nós mesmo, produtor, acaba sufocando outro produtor que quer ajudar. Por isso que muitos de vocês não são capazes, não conseguem compartilhar a informação que vocês têm. Eu sei que muitos que me acompanham têm informações muito revelantes, né, para a piscicultura na sua produção, que ia ajudar o Brasil inteiro. Da mesma forma que eu estou fazendo aqui e sinto no meu coração que acaba ajudando muitos produtores, né? Essa é o meu legado que eu penso em deixar. Algo construtivo, algo que ajude, né? Não é porque eu dei umas cabeçadas aqui, não vou postar porque eu dei uma cabeçada. Perdão da palavra, foda-se. Mas aí tem produtor, o Lucas já tentou, deu ruim. Por que eu vou para esse caminho? Vou para o outro. E tem muitos produtores, não. O outro vai quebrar a cara como eu. Que bom, foda-se, né? É uma alegria, né? O comportamento dos seres humanos é uma alegria, né? Quanto mais você estuda, mais você fica fascinado pelo comportamento humano, né? Principalmente cultural, na nossa cultura. Então hoje a gente percebe muito isso, né? Pessoas muito falando mal, né? Eu lembro até hoje quando aconteceu que Deus tocou o meu coração, eu estava reclamando das pessoas falando, né, técnicos, né? Ele estava lá fazendo palestra, dando o seu melhor. Eu e o meu amigo, eu condenando o cara. Aí Deus colocou no coração, mas ele está fazendo alguma coisa. Ele está lá, mesmo que não seja, vamos falar assim, as melhores técnicas, né? Que faltava certas práticas, vamos falar assim, mas ele deu o melhor, foi lá. Não ponhou a cara para bater. E o que eu fiz? Fui pôr a cara para bater, daí eu comecei a entender. Por que as pessoas falam sempre quase as mesmas coisas? Porque o seu ouvido está acostumado a ouvir isso. Então, se alguém falar uma coisa diferente, que nem eu, por exemplo, quando comecei a falar sobre cal virgem, usar na hora do alojamento, como protocolo de inverno para evitar um pouco de fungo, quando eu comecei a falar da dureza em carbonato, começaram a questionar a questão da qualidade, quando eu comecei a falar a questão de tratar uma vez por dia, o que aconteceu? Até hoje as pessoas ainda não entenderam, não existe certo e errado. Lucas, eu trato 2, 3 vezes por dia, fica à vontade, trate 10 vezes por dia. Mas só que não faça só porque teu vizinho está fazendo. Faça porque você viu uma coisa diferente, porque você parou, ficou sentado, olhando, falou, esse tanque eu vou tratar mais vezes por dia. Teve um produtor que tratou 8 vezes por dia. Ele fez o teste, deu uma pequena diferença. Ele falou que deu uma pequena diferença. Daí eu pedi para ele, mas você vai conseguir implementar em toda a sua piscicultura? Não. Então não é válido. Tem muitas experiências que eu fiz aqui que é magnífico o resultado. Mas vai conseguir aplicar em todas as propriedades? Vai ser útil? Vai? Não, então não é válido. Entende? Imagina um aviário que se fosse cheio de paranoê, não conseguisse padronizar, então não é válido. Entende? Uma coisa que eu consegui, tanto faz a pessoa entender o trato uma vez por dia e conseguir, ela acaba tendo um resultado mais próximo dos meus, que aqui divulgo. Às vezes vai faltar um pouco de oxigênio, às vezes vai faltar outras coisas, né? Tem pergunta? Não sei, não estou comendo. Não. Né? Aí vai chegar mais perto, então consegue ser replicável, né?
Nossa, você fez até análise já. Achei que Hã? você pegar só a água. Tá bom, não vou reclamar, serviço a menos já pra nós. Eu faço análise. Vamos fazer a análise. Nitrito. Ó o nitrito, gente. Ó quanto nitrito tem. Eles nem vão acreditar. Pureza deu 4. 40. É incrível, né? Quando o sistema começa a funcionar. Né? Amônia 0,25. Né? Então, o nitrito aqui, ó. Mas tu pegou a água do tanque ou tu pegou a água que tá entrando? É. Acho que você pegou a água que tá entrando, o nitrito tá zerado. Pra pegar lá na ponta daí. Mas não pegou perto lá a água que tá entrando. Pra mim não aparecer, mais ou menos perto, né? É pra fazer de novo? Faz do nitrito, vai lá mais perto do quadro, fazendo favor lá. Daí tá longe. O quê? Como criar tilápia em caixa d'água? Põe água e a tilápia, daí você vai descobrir. Perdão da brincadeira, tá? Não, a gente não ensina a produzir tilápia em caixa de água, tá? Sim, há muitos anos atrás eu fiz um sistema, mas não é o nosso foco. Nós estamos aqui em tanque escavado, alto volume, trazendo tecnologia para tanque escavado, tá? Vamos ficar devendo aí, tá bom? A partir de quantas gramas começa a tratar uma vez por dia? Excelente pergunta. Aí vai depender da época do ano. Vamos dar um exemplo que eu percebi, né? Esse aqui veio com 17 gramas. A gente já tratou uma vez por dia com 17 gramas, tá? Mas já estava entrando no inverno e estava com 100 peixes por metro, ou seja, era o nosso berçário. Então a gente precisava tratar muito para todo peixe poder ter uma coisa para comer, tá? Isso é fato. Mas depois, né? Você pode, por exemplo, no verão, o que você poderia fazer? Tratar amanhecer do dia, 7 horas. Você vai ver que o juvenil, ele sofre um pouquinho mais. Ele não gosta de vir de manhã cedo. Ele gosta de vir lá pelas 9, 10 horas da manhã. Aí é fato, a gente sabe disso. Mas na fase juvenil, você consegue manter uns níveis de oxigênio maior. Então o que eu recomendo? Depende da rotina da propriedade, se consegue. Começa a tratar o peixe gordo, finalizava no juvenil. Beleza, finaliza no juvenil ou começa no juvenil e depois lá pelas 9, 10 horas você volta a tratar seu juvenil. Então você pode tratar 2 vezes por dia tranquilamente, até 50 gramas, mas a partir de 40 gramas eu já começo a tratar uma vez por dia, tá? Lucas, só que você tem que entender, nós temos balança, por mais que seja um jerico, o jerico é mais velho que eu provavelmente, mas ele tem tecnologia. Qual tecnologia? Muita tecnologia que vocês não têm, que é a balança. É fato. Nós temos uma balança, então nós temos um controle. Entende? E aí as pessoas falam, nossa, meu tratador é assim, tem balança? Não, não tem balança. Então o cara está perdendo, porque eu fiz o upgrade, né? Vamos brincar assim, eu fiz o upgrade de algo que é muito antigo, muito durável, que é um jerico, que aguenta o tranco, né? E ponhei balança. Ela só não é automática, né? Então aquela coisa assim, pudesse digitar o tanque e tal, você terminar de tratar e salvar. Só isso. Aí ainda está no grupo do WhatsApp. Mas tem o upgrade do grupo do WhatsApp já que estamos fazendo ali para resolver essa questão ali para melhoramento de dados. Então nós temos essa tecnologia. Lucas, mas eu não tenho balança. Você pode fazer por tempo. Tem produtor que faz pelo tempo. Tem um cronômetrozinho, ó, começou a tratar 2 minutos. Aí ele fala assim, pô, amanhã eu vou tratar 2 minutos e meio. E está tudo bem. Passou longe de 10%, mas está tudo bem. Cada um faz do seu jeito, entendeu? Só que daí você tem que ter esse dado. Pô, depois você pesa mais ou menos. Por minuto está dando 50 quilos, 25 quilos. Você tem que ter esse dado para você depois calcular na hora da biometria. Aí você não se assusta. Porque quando você fica no achismo, né, dá muito problema. O achismo é um problema muito sério, gente. Aí o cara se assusta, que nem ali, deu 1,4 de conversão. Aí o cara já, meu Deus, o peixe está com 180 gramas, já estourou a conversão. Aí o cara faz assim, agora tem que cuidar, agora, meu Deus. Aí o cara começa a segurar. Aí de vez que o boi vai para a corda, né? Aí deu ruim, né? Então, mas aqui com 40 gramas, pode tratar tranquilamente com 28 gramas. Só que aí a gente faz um trato bem forçado nesse juvenil. O que é um trato bem forçado? A gente tenta pelo menos deixar em torno de 15 minutos de sobra. Entende? Aí fica meio difícil, né? Você tem um colaborador e tal. Aí fica um pouco meio difícil para o cara entender. Tem que ensinar ele por muito tempo para ele começar a entender, mesmo com a balança, né?
Mas com a balança fica mais fácil, porque ó, tratou, vamos dar um exemplo, tratei 50 quilos, beleza. Amanhã você vai tratar quanto? 5%, tem que ir para pelo menos 57 quilos, entendeu? Aí você vai fazendo biometria, não vai ser tão boa, vai indo, vai se alinhando. Na dúvida, o que eu fazia? Fazia o cara tratava todos os tanques e depois voltava fazendo o retrato. Né? Então, quando a pessoa estamos ensinando a pessoa, o que a gente faz? A gente faz desse jeito. A gente mostra para ela, ó, tem que olhar, o último trato foi quanto? Eu vou dar exemplo, foi 280. Então amanhã ele ia passar, que coisa ele ia passar tratando 200 quilos, ia passar os outros tanques tratando. Aí eu falo assim, ó, você dá uma olhada se sobrou oração. Sobrou oração com 200 quilos, então não tem por que se tratar os outros 80, tem alguma coisa errada. Mas teve vento, só veio oração para cá e você vê peixe movimentando lá. Então você vai pegar e tratar os 80 quilos para lá, né? E aí você pode aumentar até 5%. Ou seja, então vai dar 293, 294, mas daí, deu 200 quilos. Faz parte, porque tem balançado, porque às vezes 5 quilos vai rápido, né? Então, vai para 300 quilos, perdão. Aí dá 300 quilos, beleza, mas não mais que isso. Não dá aquele soco. E tem gente que trata agora, vamos dar um exemplo, tá 250 quilos e hoje eu fosse para tratar 300 quilos. Esse peixe ia comer 300 quilos hoje. Mas não podemos, nós temos que ir devagar. E isso que eu tento mostrar para vocês. É melhor em grão, como Deus fala, em glória. E aí você vai vendo o resultado e o peixe não fica doente e vai embora. Porque até o oxigênio, o tanque, as bactérias vão todos se preparando para aqueles 5% a mais. Quando você dá 15%, 20% a mais, você vai dar 2, 3 dias, vai conseguir tratar isso. E depois você cai para 0%. Aí você cai lá para baixo de novo. Aí passa 2, 3 dias, daí você consegue subir de novo. Aí vira uma montanha russa. Uma coisa um dia você comer. Exemplo que nem nós. Se você tivesse uma balança, né, como eu já fui pesado, no sentido grandão, assim, maior, né, que foi uma experiência muito boa, a gente tinha uma balança. E tinha que comer tantas gramas por refeição. No começo você não consegue comer. Mas cada dia foi aumentando tantas gramas. 20 gramas aqui no almoço, 20 gramas no café, 20 gramas na pré-janta. E você vai aumentando e o teu estômago vai laceando e vai dando tudo certo. E vai ficando gordinho e vai largando, né? Para você ganhar massa muscular, você tem que comer, né? Esse é o segredo, né? Quer ganhar barriga, você só precisa tomar cerveja. E aí você ganha barriga lateral, tá? E açúcar. Açúcar também ajuda bastante, né? Não tem pergunta? Não. Tá. Então foi feita a análise e daí deu isso aqui. Essa é dureza. Mentira, isso aqui é dureza em carbonato. Ficou assim, né? Então, aí a gente fica feliz. Você entende por que você vai devagarzinho e o negócio vai engrenando? Porque daí a bactéria, todo mundo entra em ciclo. E o pH está mais alto que 8,5, porque ele marcou azul e é 8,5 e tá para mais. Então, por isso que você acaba entendendo o ciclo. Isso aqui, para você conseguir entender, se você pegar acelerado demais, já era. E outra coisa que baixou o nitrito estava quanto semana passada? Não estava 0,5? Não, 0,0. Estava 0,0? 0,0, só a amônia. Tava um pouquinho mais forte. Então tá. Porque o cal virgem, o cal hidratado, ele baixa nitrito, né? Então, Sábado? então, daí, antes das aplicações, Não, depois. Mais ou menos esse horário aí. não, mas a outra semana lá pra trás, não tava em 1? Não lembro agora. Mais pra trás? Eu acho que tava 1. Então tem essa oscilação, não precisa ter medo. Vocês que me acompanham mais tempo, vocês lembram, deixava aquele aerador lá ligado, lá porque o nitrito estava 1,75, 2,8, bem no comecinho. Quando Dia 10 estava 0,25. Então faz 10 dias. Dia 3 estava 2,8. Isso, é isso aí, dia 3, bem no comecinho. Então só para vocês verem, daí a gente deixava aquele alteradorzão ligado lá e mais de pá. Agora já corta aquele lá e deixa só o de pá. O de pá precisa deixar ligado por causa da recirculação, tá? Então, vamos encerrando a live, já é 1h18. Você que tem uma pergunta ali, fica à vontade em fazer a pergunta, tá? Para objetivo ali sempre é responder. Mostrar como a gente está fazendo, não é para se achar um super-herói ou, nossa, somos os melhores produtores de tilápia, capaz, temos muito que aprender, tá?
Mas o objetivo é compartilhar os resultados, porque eu uso muito o exemplo lá do Musk, né? Porque ele foi teimoso e falou, eu vou fazer o foguete dar ré, todo mundo deu risada. Hoje o foguete está dando ré. Então eu sei que tem muitas propriedades assim, que, pela rotina que ela tem, pelo tempo, tudo que ela tem, seria muito melhor ela tratar uma vez por dia. Não digo que vai atingir o 100%, gente. O objetivo nunca é atingir 100%. Põe na tua cabeça, eu nunca quero atingir 100%. 100% é muito arriscado. Se eu quisesse 100%, eu ia estar socando o trato aqui. Então eu ia querer 100%. Eu quero 80%. Porque eu percebi todas as vezes que deu ruim aqui na piscicultura, porque eu queria 100%. E quando atingi os 80%, eu percebi que tem um equilíbrio financeiro fantástico, problemas praticamente zerados, poucos problemas, né? Muito dinheiro, pouco problema, né? Ou seja, não, mais faturamento no bolso e menos problema. Eu falei, é isso que eu quero. Então por isso que eu ensino para vocês, o trato uma vez por dia vai ser o melhor dos resultados, dificilmente vai ser o 100%. Mas pela facilidade de implementação, pela logística e pelos problemas a menos, que nem aqui, ó, dá 10 para as 8, tô pronto, gente. Você tem noção? Ó? É ruim acordar cedo? É ruim, mas vai se acostumando, né? Ficar acordando 6, 15 para 6, né? Você podia dormir até mais tarde, mas a gente vai acordando 15 para 6, vai fazendo a leitura da Bíblia, né? Hoje nem li a Bíblia, olha só. Acordei mais tarde, tá cansado. Acordei 6 e pouquinho. Demorou para levantar da cama hoje. Depois dos legendários, depois de 3 dias maravilhosos lá, o corpo tem que dar uma descansada. Aí, o que acontece? Mas mesmo assim, acordando um pouquinho mais tarde, 10 para as 8 estava pronto, né? Tratado, feito, tudo preparado. Então entende, agora você imagina se às 10 horas eu tinha que fazer o retrato. Aí essa é a questão que acaba atrapalhando. Tá, já o Instagram tá falando para eu encerrar a live, né? Então, para vocês entenderem, às vezes tratar uma vez por dia, não, resumir rapidamente, não é o melhor dos melhores do mundo, não é o 100%, mas é 80%. Então pense na sua piscicultura, tenta entender esse processo, de forma de trabalhar, né? Então fica também o convite para você do evento que vai ter aqui de sábado. Se você estiver aqui na região, por favor, venha participar, entre em contato conosco. Fica o convite para você também sobre a nossa tecnologia, compartilhamento de tecnologia, que é a sonda e a automação dos areadores. Economiza muita energia, mas ela está mostrando para você como usar calcário, como você tratar o peixe, né? A gente tem a calculadora inteligente que facilita muito a tua vida, né? Não é só mais um sistema para mostrar, tem oxigênio, não tem oxigênio. É para ajudar você a tomar decisões melhores nessas pisciculturas, né? Tem outras tecnologias que vão surgindo, já está em projeto para ano que vem, vai ser acrescentado, né? Então é um caminho sem volta. Por quê? Você, produtor de tilápia, tem que entender. A tilápia virou um frango. Então o frango mostra o caminho que nós temos que seguir, acompanhar. E lembre-se que você tem que entender que você tem que investir X% do seu faturamento da tilápia em tecnologias, ou senão tu vai ficar para trás. Se você não acredita nisso, então olhe para o frango, olhe para o porco e olhe para a lavoura. Quantos por cento é investido em tecnologia? E quantos por cento você está investindo? Só isso é a lógica mais simples para você entender, produtor. Por que eu falo isso? Porque eu quero vender sonda, eu quero vender uma coisa? Não. Porque eu quero mostrar para você que você vai ter que investir em tecnologia, senão você vai sair do mercado. Ou seja, você vai parar de fazer dinheiro com a tilápia. E a tilápia vai dar muito dinheiro e está dando muito dinheiro. Só você tem que investir em tecnologia. Como o frango hoje está dando, né? Como a agricultura ainda está dando dinheiro, né? Não é um dos melhores do mundo, concordo com vocês, mas é o mercado, né? E como o porco também, e como o leite também. O leite está em crise. O leite está em crise em meses, mas se o produtor não tivesse investido em tecnologia, um amigo meu que veio aqui me visitou, eu lembro, eu atendia ele em 2015, se não me engano, 2015, 2017, não vou lembrar o ano. Tinha uma média já muito boa na época, se não me engano estava 27, média geral, né? E hoje ele falou, hoje Lucas, nós estamos com média de 42 litros vaca dia. Se ele não tivesse investido em tecnologia com 27, provavelmente ele fala, Lucas, está dando aí 2 litros de lucro só, e olha lá, e tá difícil. 42 já fala assim, vai sobrar um pouquinho.
A tilápia é a mesma coisa. Por que eu estou investindo em tecnologia, mostrando para vocês manejos, falando do calcário, falando da sonda, levando a 13 peixes por metro aqui deu 17, mas em média geral de 15. Por quê? Tem como produzir de forma segura. É um aviário, só que você vai ter que investir em tecnologia de sonda, tecnologia de manejo e fora as outras que vão surgir ali para você, tá? Que Deus abençoe você, tá? E toda a sua família que me acompanha. E você ainda que não fez o legendário, fica o convite para você fazer, tá? Não ouve fofoca das outras pessoas que nunca fizeram o legendário, tá? Ouve as pessoas que fizeram o legendário. É que nem, por exemplo, sobre tratar uma vez por dia. Você vai ouvir o cara que nunca teve piscicultura, que o cara só está na teoria e não tem a piscicultura, que o cara não cuida da piscicultura, você vai ouvir essa pessoa ou você vai ouvir a pessoa que tem a piscicultura e está no dia a dia junto com você? Tá? Essa é a pergunta que eu faço para você. As técnicas que eu passo aqui, os manejos, não fala para você pegar de cara, já passar em toda a propriedade. Não, pega um tanque e faz o teste. Estava no outro produtor, ele tem tanques grandes, bons, né? Aí ele tem um tanque menorzinho, daí ele queria emendar, aí ia ficar um tanque muito grande. Eu falei, cara, faz o seguinte, pega esse tanque menor e vira teu laboratório, ali você faz o teste, aí você replica, porque são tanques de tudo em hectares, são muito grandes, e tem um tanque um pouquinho menor, acho que dá 5.000 metros, e esse tanque é perfeito para você fazer isso. Entende? Você tem que investir em tecnologia, e em manejos novos é tecnologia. Que nem lá, 17 peixes por metro, é investimento. É que vocês têm que entender. Vocês não querem investir mais. Esse é o problema. Cansei de testar produto. Meu filho, você vai testar até morrer. Você imagina se o médico não testava os novos medicamentos. Você pensava nisso? O médico não vai investir em novos medicamentos. Não, para mim é penicilina lá e tá tudo certo. Você tá doido? Você já parou para pensar? Então eu dei um exemplo para ele, cara. Ele olhou para mim, é verdade. Ele trabalha com uma densidade menor. Você sabe que quem tem tanques muito maiores vai ter que ter uma densidade um pouco menor. Aí a conta é um pouquinho diferente. Tanques de hectares você trabalha um pouco diferente, porque vai ter que ter muita energia, você não consegue adensar. Tanques menores de 5.000 metros quadrados, eu falo para você pôr mais peixe por metro, você consegue ter o controle, tá? Aí vai vindo essa logística. Mas daí ele poderia às vezes fazer o teste. Vou pôr um pouquinho mais de peixe. Eu entendi agora por que eu não posso replicar lá, pôr 10 peixes por metro nos meus outros tanques. Não que não posso. Porque daí ele faz o estudo ali e fala, eita, faz o estudo ali e fala, putz, grilo, não tem energia de chega. Né? Então como é que eu sei que precisa de 18 areadores aqui? Porque eu tenho um histórico. Eu estudei como na prática, marquei, anotei, entendeu? E se você não acha na literatura, vai pesquisar como é que é o cálculo. Pô, biomassa você está, perdão da palavra, né? Você tá, não vai dar certo, não vai fechar. Então por isso que eu sei que aqui precisa de 18 areadores chafariz ainda, né? Ou outra tecnologia de areação. Eu sei que precisa mais, sei que isso aqui não é suficiente. Então tem os cálculos, você vê, tem tudo. Mas como é que eu sei? Porque eu investi em tecnologia, em manejos. Isso já é manejo, tá bom? Então que Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado da live, tá? De hoje. E se não gostou do resultado... esqueci de fazer o cálculo, né? Quantos gramas deu por dia? Crescimento. Deu pouco. Vai lá, 36 dividido por 14. Olha aí, ó, só 2,57, gente. Vamos mudar rápido o assunto aí, só para finalizar. Deu só 2,57. É que agora eu não vou saber, deu 50 dias, né? Agora, setembro, outubro, média de 50 dias, 110. Esqueci desse cálculo, 110 dividido por 50 dias, se for. Tá dando média de 2,2 gramas dia só. Não tá crescendo tilápia. E agora? Vamos ver até a próxima biometria. Tem que ficar esperto, tem que tratar peixe, tem que engordar. Mas está crescendo e não está morrendo, tá? Então para vocês entenderem como é que funciona esse patamar. Depois dos 300 gramas aí o bicho aí estoura. Aí a gente consegue. Aí vai estar em novembro, vai dar tudo certo, entendeu? Por isso você tem que entender, às vezes a natureza é assim, você tem que se adaptar a ela. A natureza nunca se adapta a você se adapta a ela. Por isso que tem anos que você fala, nossa, em outubro já está o peixe crescendo 5 gramas dias. Esse ano já não é esse ano. Esse ano não é. Mas novembro eu estou rezando para ser. Às vezes pode dar novembro e não ser um ano. Se chove demais, não é um ano. Não tem jeito, tá bom? Então, gostou do vídeo? Compartilhe com seu amigo, né? Quer alguma
tem alguma dúvida, quer saber mais sobre a sonda, sobre a automação dos aeradores, hoje somos os mais baratos do mercado, temos maior tecnologia nessa parte, desafio, né, em questão de tecnologia, a gente tem tecnologia própria, então isso que faz toda a diferença. Então não é porque é barato, o mais barato do mercado, que não tem qualidade, muito pelo contrário. Hoje com a tecnologia você consegue fazer coisas muito mais baratas, né, e com mais qualidade e mais durabilidade, desde que você entenda o processo, desde que você saiba onde procurar, tá bom? Um grande abraço para você, que Deus abençoe você e sua família, te espero num Legendários.